Você já fez algum teste na internet que te deu a certeza que você tinha TDAH, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade ou algo nesse sentido? Se você já fez, você não é o único, não é o primeiro, não vai ser o último, e eu tô aqui para te explicar o porquê que esses testes não são confiáveis quando nós falamos de transtornos mentais. Oi, o meu nome é Morgana Teodoro, eu sou psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental e também estou me especializando em psicopatologia, que é justamente essa área relacionada aos transtornos mentais. E hoje eu vou te explicar exatamente o motivo pelos quais esses testes de internet, esses quizzes, não são confiáveis quando nós falamos de um diagnóstico em saúde mental. Esses testes são muito comuns e às vezes até muito divertidos de serem feitos ali. Eu mesma confesso que já fiz alguns só a título de curiosidade, e isso está muito disseminado na internet atualmente. O problema é quando as pessoas fazem esses testes, pegam o resultado e já começam a se comportar como se elas de fato tivessem passado por uma avaliação específica, já começam a se medicar muitas vezes como se elas tivessem esse transtorno em específico. Só que isso é muito perigoso porque qualquer transtorno mental precisa da avaliação de um profissional qualificado, seja ele psicólogo ou psiquiatra. Ao longo de uma avaliação com relação a hipóteses diagnósticas de transtorno mental ou com diagnósticos de fato, nós precisamos avaliar o paciente de uma forma geral, de uma forma completa. Pequenas coisas também importam quando nós estamos avaliando um paciente. A forma como ele se senta, como ele se comporta, como ele conversa, como ele está vestido, asseado, se arrumou, se não se arrumou, tomou banho, não tomou banho. Tudo isso faz diferença para a nossa avaliação. O paciente está orientado, está desorientado, ele entende o que ele está fazendo ali naquele momento, foi obrigado por outra pessoa, veio por vontade própria. Tudo isso também faz parte de uma avaliação e um teste não é capaz de avaliar nesse sentido. Além disso, nós temos também os critérios básicos para cada transtorno mental, que são vistos atualmente no DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, e é através dele que nós temos um guia sobre as manifestações de cada sinal, sintoma de um transtorno mental. Mas é lógico que esses sinais e sintomas não são suficientes para que nós possamos dizer se um paciente tem aquele diagnóstico ou não. Tudo isso entra na avaliação, naquilo que eu falei anteriormente, e também na avaliação da história de vida, da frequência, intensidade. Existe um prejuízo clinicamente significativo? Qual é esse prejuízo? Como as pessoas ao redor dessa pessoa enxergam esse paciente? Eles percebem alguma coisa nesse sentido? Não percebem? Como atrapalha a vida do paciente? Como atrapalha a vida dessas pessoas que convivem com o paciente? Tudo isso precisa ser analisado. Infelizmente, um teste de 5 minutos, no máximo, não vai ser capaz de fazer uma avaliação tão precisa. Esses testes realmente são muito populares, porque eles trazem uma simplificação para algo que é muito específico e que precisa ser bem avaliado. Só que as pessoas não entendem que uma avaliação precisa ser completa. Não é através de um teste na internet, por exemplo, que eu vou saber se eu sou cardiopata, se eu tenho diabetes. Tudo isso depende de exames, de avaliações específicas, e é justamente a mesma coisa com a saúde mental. Geralmente, esses testes são baseados naqueles sinais e sintomas que eu falei relacionados ao DSM. Muitos estão, inclusive, desatualizados, muitos sinais e sintomas nem existem mais ou não fazem sentido, fazem mais parte da crença do senso comum, não necessariamente do diagnóstico específico. Além dessa desatualização, esses testes também acabam sendo generalistas e muito simplistas com relação a um transtorno mental. Cada vez que uma pessoa se autodiagnostica, existem inúmeros malefícios, como a dificuldade na busca por um profissional adequado para realmente validar se aquele diagnóstico é real ou não, a avaliação individual, subjetiva daquela pessoa para ver se não tem alguma outra coisa acontecendo na vida dela, outros problemas que podem estar ali implícitos e a pessoa ainda não percebeu, não está sabendo como lidar. A dificuldade na busca, às vezes, pela medicação correta. Muitas pessoas se automedicam e isso sim é muito perigoso, porque um medicamento ele causa uma alteração química no nosso cérebro. Então, cada vez que uma pessoa toma um medicamento que na realidade não faz sentido para ela, não é indicado para ela, isso pode trazer diversos prejuízos. Com relação a tudo isso, a minha recomendação é para que caso você faça esse tipo de teste,
você entenda que isso precisa ser um ponto de partida, não um ponto final da sua avaliação. Tá desconfiando de alguma coisa, tá sentindo que tem alguma coisa errada, busca uma ajuda profissional, busque uma avaliação individualizada, uma avaliação completa, porque é a partir daí que você vai sim colher os benefícios que um possível diagnóstico pode te trazer, porque é a partir do diagnóstico que nós sabemos realmente o que precisa ser tratado, o que precisa ser trabalhado. Então o diagnóstico ele não precisa ser um estigma, ele pode ser uma escadinha para que você atinja os seus objetivos que estão relacionados à qualidade de vida e que infelizmente a gente sabe que um diagnóstico não tratado tende a diminuir essa qualidade de vida. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal que todo sábado tem vídeo novo para vocês e me deixa aqui nos comentários, você já fez esse tipo de teste? O que te levou a fazê-lo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!